16 a 18. E, gente, assim, eu estou lendo o que eu escrevi há anos atrás. Quando eu e Deus escrevemos alguma coisa, a gente sabe o que escrever. Depois de algum tempo, só Deus sabe. Eu não lembro mais o que eu escrevi. Eu preciso consultar Deus para ver o que eu escrevi ali. Né? Que a letra é uma beleza. Atos 16 a 18. Paulo e Silas na prisão. Esse aqui é uma coisa interessante. Depois vou ter que fazer uma adendo aqui. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Estava mentindo? Essa moça estava mentindo? Não estava mentindo. Estava falando a verdade. Certo? Falando a verdade. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Só que, lógico, depois veio a consequência. Né? Depois eles ficaram por preso por causa disso. Depois mas, pastor, foi aquilo que o senhor falou. Ele não se deixou levar pelo ego. Não é isso? Não. Veja bem, se fosse qualquer igreja nossa, e o pastor está lá na frente, se levanta: esse homem é um homem de Deus, ele fala o que é certo. Ninguém vai mandar a pessoa ficar quieta. Também acho. Ela não está falando errado. Entendeu? Está falando errado. Entendi. Ela seria tida hoje em dia na nossa igreja como uma profeta de Deus. Ninguém iria fazer nada contra ela, ninguém iria se opor a ela de jeito nenhum. Entendi perfeitamente. Né? E olha que interessante. Quando ela é repreendida, o espírito sai, ela deixa de dar lucro. Por quê? Porque ela não mandava nela mesma. Ela era o quê? Escrava. E por causa disso, então, os apóstolos foram presos. Né? Quantos já viram, né? Nas praças da sua cidade, pessoas adivinhando nomes de carteira de identidade, endereço, não sei mais o quê. Agora deixa eu dizer: pastor, vou trazer. Eu ouvi um pastor falando isso uma vez. O pastor vai trazer na minha igreja um profeta que ele fala o nome das pessoas, a carteira de identidade e tal. Eu disse assim: para que você vai fazer isso? Não, mas porque é de Deus. Ele não é de Deus. Se Deus quisesse que você fosse revelar a carteira de identidade, ele te dava um escriturário na sua igreja lá, fazer experimento com carteira de identidade. Para que isso? Isso não edifica a fé de ninguém, isso não leva ninguém para Deus, isso não transforma a vida de ninguém. Entende? O que Deus quer fazer na vida das pessoas é mudar a vida das pessoas, transformar a vida de pessoas, adivinhar número de identidade, endereço. Pelo amor de Deus, gente, vai crescer na fé, vai ler Bíblia. Né? Não é necessário. É perca de tempo e jogar o dinheiro da igreja no ralo. E não é num ralo qualquer, no ralo de esgoto, que é bem pior. Né? Então, tipo assim, gente, hoje a igreja está cheia de espírito enganador. E nós precisamos de discernimento de espírito. 1 Timóteo 4:1. Vou abrir lá. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, quem é que está vivendo os últimos tempos aí? Dá um glória. É nós. Alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Gente, isso aqui está cheio nas igrejas. Cheio, porque as pessoas vêm atrás de revelação, vêm atrás de oração. Nós estávamos num evento aqui em São José dos Pinhais, um evento da Jucu. E eu estava lá na frente, de repente chegou um homem com um carroção aqui no pescoço, perguntando: aqui vocês oram? De boa. A igreja ora, a igreja está aí, o tempo todo, ora assim. Aí eu falei para ele: mas eu não vou orar por você não, mas eu quero te falar do evangelho. Comecei a pregar para ele, ele foi embora. Eu vou, estou indo, ora, tá, foi embora. Ele queria uma oração para resolver um problema emergente da vida dele. Eu não queria mudança de vida. Gente, esse tipo de gente, eu não vou perder meu tempo. Nem minha oração é preciosinha. Né? Deus pode curar aquela pessoa, até pode curar ele. Mas não vai trazer glória para o nome de Deus. Sabe? Não traz glória para o nome de Deus. Nós precisamos ter sabedoria, não jogar pérola aos espíritos enganadores que estão por toda parte. Né? E esses espíritos enganadores, eles atuam no seio da igreja. Né? Eles atuam no meio da igreja. Ok, gente? Ok. Amanhã nós vamos falar sobre os dons de poder.
Ok? Quem gritou comigo? O que acontece aqui? Deixa eu voltar um pouquinho. Então, hoje nós vimos a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e discernimento do Espírito. Esses dons, eles atuam nessa esfera, ok? De revelação. Então, o primeiro dom, o mais importante é a palavra de conhecimento, depois é a palavra de sabedoria e depois o discernimento do Espírito. Lembra que eu falei? São 3 grupos de 3 dons. Amanhã nós vamos pegar 3 dons da área de poder, que é o dom de cura, o dom da fé, né? O dom de cura, o dom da fé, mais um dom de milagres e maravilhas. Ok, gente? Então, amanhã nós vamos falar sobre isso. Agora eu quero ouvir de vocês perguntas. Ninguém? É sério. Foi bem? Edificou a vida de vocês, queridos? Pastor, então, mediante tudo que o senhor falou, nós devemos orar para que Deus possa expulsar esses espíritos, pedir discernimento espiritual para que Deus possa mostrar. É isso que nós, como igreja, devemos fazer. Discernir os espíritos que estão agindo, às vezes, dentro da igreja. Uhum. Gente, eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, eu já tive muitas vezes, de ouvir alguém falando em línguas e o Espírito Santo falar comigo. Essa pessoa não está falando pelo meu espírito. Uhum. Aí eu chego do ladinho da pessoa, bem de quietinho, repreendo aquele espírito à altura que o espírito me ouça. Se Satanás, eu te ordeno, te dou uma hora e sai desse lugar. Meu Deus, é muito forte. Em nome de Jesus. E depois já chego na pessoa, diz assim, depois eu quero conversar com o irmão. Ou com o irmão. Aí você sentar com ele, ver o que está acontecendo na vida. Porque se o demônio está agindo ali, gente, é porque tem pecado. Tem brecha aberta, as coisas estão tudo fora de ordem. E essa pessoa precisa de ajuda. Ela não precisa ser expulsa da igreja. Muitas vezes nós vemos alguém que está sendo usado pelo inimigo e você já quer mandar ela para o inferno de uma vez. Não é o nosso papel. Nosso papel é ter misericórdia e ajudar essa pessoa, libertar ela, para que ela seja uma bênção. É por isso que ela está no melhor lugar, é a igreja, no lugar certo. Ela não está no lugar errado, ela só está com o demônio errado. Ela está no demônio errado, não, ela está com o espírito errado, né? Ela está no lugar certo. Ela precisa do poder de Deus, da transformação de Deus na vida dela. Então aí a gente precisa agir com sabedoria, né? Aí entra os dons que nós falamos hoje. Não basta você ter discernimento de espírito, não basta ter uma palavra de conhecimento. Você precisa da sabedoria na hora de aplicar os dons. Todos os dons precisam ser aplicados. Perdão, gente. Todos os dons precisam ser aplicados com sabedoria. Você não pode achar que os dons podem ser aplicados de qualquer maneira. Não pode. Até o dom de cura mesmo não pode ser aplicado de qualquer maneira. Muitas vezes nós temos que ter certos limites, conceitos certos para a gente ministrar as pessoas. Então não pode ser de qualquer forma. Bem? Mais alguém? Ainda eu. Pode falar, cara. Fala aí. Não, então, pastor, tem uma coisa que está no meu coração há muitos anos, que fala assim, que Jesus, aquele espírito que diz que Jesus não veio em carne, é fácil a gente discernir que não está falando por meio de Jesus. Só que o senhor não vê ninguém. Eu já vi pessoas manifestadas, falando, dizendo que era em línguas, que era Jesus, mas elas diziam que Jesus veio em carne. Como discernir isso? Gente, é assim, ó. Nós precisamos ter sabedoria. De novo, tem que bater nesse. De novo. Né? A Bíblia diz assim: todo espírito que não professa que Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo. Então, o que as pessoas faziam antigamente? Quando as pessoas estavam manifestas, para saber se a pessoa já estava liberta, ela fazia a pessoa repetir todo esse versículo, toda essa sentença. Entendi. Toda essa sentença. Agora, se você pedir para o diabo falar que Jesus Cristo veio em carne, ele vai dizer, claro que ele veio. Eu tive com ele no final do tempo. Gente, vocês têm que entender que o diabo é mentiroso e pega mentir. Você não pode deixar ele dar mole, não. Entendeu? Nós temos que ser mais sábios que cão, gente, pelo amor de Jesus. Tem que entender isso. Olha só uma vez. Estava ministrando lá no norte do Paraná, eu fazia culto na fazenda. Eu não sei se eu contei isso para vocês, olha. Mas eu estava ministrando na fazenda e uma menina que trabalhava na casa do capataz
A gente fazia o culto da casa, o capataz da fazenda. Os donos da fazenda não moravam lá, eles moravam em outro lugar. Era gente muito rica. Mas o capataz morava lá. E essa menina trabalhava então na casa do capataz. E ela endemoniou. Tá. E inclusive aquele demônio mordeu o pastor. A primeira vez que demoniou, o pastor estava sozinho lá. Aí o pastor ficou com medo. Eu estou em casa, estava bravo, que o pastor o diabo tinha mordido ele, tinha ameaçado ele. E ele disse que não ia voltar mais lá, e não sei o que. Eu digo, não, pastor, tá doido? Vamos voltar lá. Não, mas eu não vou. Eu digo, não, você vai comigo. Rapaz, você vai, mas vai mesmo. Eu disse, você vai comigo. Você não tem que ter medo do cão, não, rapaz. Que isso? Você lembra, pastor presbiteriano? Nunca tinha tido nenhuma experiência com o demônio, então, coitadinho. Era a primeira experiência dele com o demônio, pegou logo uma cascadura, né? O demônio já chegou mordendo o homem. Aí, eu fui, né? Mas eu acho que nós não fomos na mesma noite. Não, fomos no outro dia. E no outro dia fomos lá, era tardezinha. A gente chegou lá, aí chamaram a menina e tal. Aí eu conversei um pouquinho com ela, daqui a pouco, bum, manifestou. Né? E tem demônio que não pode me ver, que já manifesta de longe. Né? Eles adoram ver minha cara. Aí manifestou o bichinho. E não queria sair, tarará, começou de peru. Daí eu já mandei ele ficar quieto, calar a boca dele e tal. Aí ele não saía de jeito nenhum. Tipo assim, você vai ter que conversar com esse bicho. Aí eu perguntei pra ele, tá, o que você fez pra essa pessoa? Por que você tá aí? Por que você quer matar ele? Quem te deu pra você? Aí o demônio falou, foi a mãe dela que me deu. Porque eu curei ela quando era criança no pulmão. Digo, então tá certo. E você não quer ela? Não, não quero porque ela não é do meu tipo. Então, se ela não tem o meu tipo e ela foi dada pra mim, eu vou matar. Digo, então tá certo, muito justo. Mas agora, você não vai mais fazer nada. Vou assim, digo, não vai não, porque você vai sair do pulmão dela. Você já falou, né, que você tá escondido agora, eu vou te tirar daí. Sai agora do pulmão dela. E pronto. O demônio saiu e a menina ficou curada na hora. Nós temos que usar sabedoria. Se o demônio não está saindo, é porque ele está agarrado a alguma coisa. E no que ele estava agarrado? Na cura que a mãe pediu para aquela entidade, a entidade fez. Só que a entidade que ela pediu era Iemanjá. E Iemanjá não aceita negros de cabelo crespo. Iemanjá aceita branco com cabelo ondulado ou liso. Mas de cabelo crespo ela não aceita. E ela mata mesmo. E ela ia matar aquela moça. E aí eu expulsei, porque aquela menina era negra e de cabelo bem encarapuçado. Aí expulsamos, e daí falamos de Jesus para ela, ela fez um compromisso com Jesus, acabou o endemoniamento, nunca mais endemoniou. Então o que acontece, gente? Nós temos que ter sabedoria. Uma vez eu estava ministrando uma pessoa lá no Uruguai, aconteceu isso. E o povo estava lá horas tentando limpar a pessoa lá, tirar o demônio. Aí foram me chamar lá na casa que eu estava. Eles estavam fazendo uma reunião de jovens, num casebre lá, e uma menina endemoniou. E eles não conseguiram expulsar o demônio. E me chamaram. Aí quando eles me chamaram lá, eu fui lá ver qual que era a história. Era um demônio mudo. Então era um herê que estava na pessoa. Eu cheguei, vi que era um herê, que não ia manifestar, não ia falar comigo, não ia falar nada. E ficou manifestado. Daí eu peguei e disse assim, tem violão? Isso é violão? Então, assim, vamos louvar Jesus aqui. Vamos fazer louvor. Começamos a louvar. E lá pelas tantas o bicho foi embora. Entendeu por quê? Porque nós precisamos da atmosfera de Deus para ter lugar. Então o demônio não fica, não tem uma atmosfera de santidade. Gente, é só uma questão de sabedoria, não é? Você não tem que quebrar muita cabeça com as coisas. Mas você precisa pedir, Senhor, me dá a estratégia certa. Me dá sabedoria para esse momento. Cada momento vai exigir uma sabedoria, uma atitude, uma ação. E muitas ações ao longo dos anos que Deus tem dado, que tem sido assim, nossa, chaves, né? Que vai destrancando a vida das pessoas, vai libertando as pessoas. Mas é no momento, é naquela hora que você está ali, você pede ao Espírito de Deus que te dê o discernimento e a palavra de sabedoria. O discernimento do Espírito, a palavra de conhecimento, de sabedoria, para você libertar a pessoa. Então, esses dons, eles têm que andar conosco o tempo todo, ele vai te servir em todo momento, né? Principalmente a sabedoria, porque a sabedoria, ela cabe nos outros dons. A palavra de conhecimento é o conhecimento que Deus dá, mas a sabedoria, ela vai ser moldada para os outros dons. Vocês vão ver ao longo do processo que nós vamos caminhando, que você vai ver que ser sábio vai servir para todos os outros dons. Só uma última pergunta, pastor. Então, eu ouvi outro dia falando que quando nós entramos na casa do Senhor, a gente muitas das vezes a gente entra pedindo, né, as bênçãos pra gente. Só que pelo que o senhor falou aí, nós somos embaixadores, então somos a serviço do rei. Então, entrar ali, eu tenho pedido a sabedoria a Deus, mas não a sabedoria para trabalhar para o rei ali dentro, mas a sabedoria para minhas questões pessoais, você está entendendo? Então, pelo que o senhor disse, quando a gente entra dentro da casa do Senhor, a gente tem que pedir sabedoria e discernimento para fazer a obra dele, trabalhar para ele ali dentro? Com certeza. Caramba. A Bíblia diz que a gente não pode fazer a obra de Deus de forma relaxada. E fazer a obra de Deus relaxadamente é fazer a obra de Deus sem Deus. Então eu preciso trabalhar aquilo que Deus quer com Ele. Eu sou co-criador com Deus. Eu brinco muito, eu acho que até brinquei na igreja de vocês que eu não sou servo de Deus. Eu sou filho.
eu sirvo o corpo de Cristo. Então, tipo assim, nós temos que entender que essa sabedoria ela tem que estar conosco para a expansão do reino de Deus. Ela é intencional. Bem? Fala, Luiz, o que você queria perguntar, meu filho? Meu pastor, é o seguinte, me responde aqui só uma dúvida que eu tive. O dom de palavra de conhecimento, ele caminha junto com a sabedoria? Sim. Só me tira essa dúvidazinha que eu anotei aqui. Aí eu queria... Eles caminham juntos, mas eles têm operações diferentes. É isso aí que eu queria saber. Porque a operação da sabedoria ele vai servir em outros dons. Uhum. Agora, a palavra de conhecimento ela precisa da sabedoria para ser aplicada da forma correta. Entendi. Senão nós aplicamos ela de forma equivocada. Equivocada. Muitas vezes até ferimos pessoas por isso. Não, entendi. Era essa a minha dúvida. Porque o que acontece? Quando a gente costuma falar sobre dons, então assim, palavra de conhecimento, sabedoria e palavra de conhecimento. Então, às vezes, existe essa confusão. Assim, sabe? Essa dualidade, a pessoa acha que é a mesma coisa. Aí eu quis falar para que ficasse bem claro, entendeu? Uhum. O conhecimento, ele é sobrenatural. É algo que Deus revela. A sabedoria, ela também vem de Deus, mas é para aplicar nos dons. É para aplicar na palavra de conhecimento, é para aplicar no discernimento e nos outros dons também. Então, a sabedoria, ela serve para todas as outras áreas também. Para pregar. Uhum. Porque às vezes você está pregando, uma palavra de sabedoria vai trazer a revelação do conhecimento. Você está ali pregando, de repente a palavra de conhecimento vem junto. E aí a sabedoria, como eu coloco aquela palavra de conhecimento dentro dessa mensagem que Deus está me dando. No caso é a forma, né? Exatamente, é a forma. Entendi. Não, show de bola. É a forma correta. Isso. Isso aí. Era só essa pergunta mesmo que eu queria fazer. Maravilha. E aí, gente, quem tem mais pergunta aí? Aleluia. Oi, pastor, boa noite, graça e paz. Não, foi sem querer que eu... Graça e paz. Ai. É você, eu toquei sem querer, pastor. Tá bom. Vai no Pex Mais. Gente, que Deus abençoe vocês. Tenham uma noite de paz. Vão em paz e não briguem pelo caminho. Amanhã, 19h30, Deus abençoe. estaremos juntos. Bem, em nome de Jesus. Amanhã eu vou chegar no horário. Aleluia. Eu creio. Paz. Paz, gente. Deus abençoe.